Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL 268, canal 610 AM. ZYC 860, FM 95,7. Onda curta de 49 metros, 5.970 kHz. Jornalismo e a dinâmica do novo século. Como a evolução da informação nos proporcionou uma maior fidelidade, facilidade de comunicação e integração social. Entrevistamos os jornalistas Eustáquio Ramos, Kátia Pereira e Álvaro Damião, da Rádio Itatiaia. Buscamos entender como o jornalismo atual se modificou ao longo dos anos, questionando aos nossos entrevistados suas visões sobre a principal divulgadora de informações atualmente. Hoje, com a internet, com as redes sociais, você tem um campo maior para você pesquisar e uma velocidade muito grande. Muitas vezes a gente obtém uma informação primeiro nas redes sociais do que num site de notícia, por exemplo. Então é isso, é a disponibilidade maior de notícia, de meios de notícia, meios de informação e a rapidez com que isso é divulgado, que isso é difundido na sociedade. Com a rede social você tem informação mais rápida, você tem informação, a velocidade é muito maior. Você está no campo, por exemplo, eu sempre que vou para o estádio, hoje, não sei, vocês vão gravar no dia que vocês forem exibir, vai ter um jogo hoje e eu vou e levo o meu celular, que é o meu computador no campo. Dali eu posso procurar uma informação que foi passada no ar, que ficou no ar durante a transmissão da rádio. Então a velocidade da internet, ela ajuda muito a gente que trabalha no rádio. Só veio para somar. Eu não acho que rede social veio para facilitar o trabalho do jornalista, não. Veio para contribuir com o nosso trabalho, de chegar a algumas fontes, algumas pessoas anônimas, porque hoje a rede social tornou os anônimos também pequenas celebridades em seus grupos, mas não acho que a rede social veio para facilitar, veio como mais uma ferramenta e não é hoje a principal. A nossa principal dificuldade ainda na apuração de uma notícia é chegar aos fatos reais, ao que realmente está acontecendo. Porque assim como você conversa com uma pessoa frente a frente sobre um assunto e aquela pessoa pode não estar lhe passando informações confiáveis, nas redes sociais também você pode encontrar informações que não são confiáveis. Tudo requer apuração, independentemente de ser rede social, de ser fonte tete a tete, de ser por meio de um assessor de imprensa. O desafio ainda é apurar a informação corretamente e verificar todos os lados. A evolução do fazer jornalístico, da máquina de escrever, às redes sociais, modificou a forma de interação com os radioespectadores, aumentando o leque de possibilidades na construção das matérias. Bom, antes, sem a internet, sem as redes sociais, a participação do ouvinte, a interatividade era somente por telefone, né, com a participação em alguns programas e telefonemas de ouvintes pedindo música, dando uma informação aqui e ali. Mas com a internet a questão ficou muito mais difundida. Então, às vezes você dá uma notícia aqui e uma pessoa que é daqui, mas está do outro lado do mundo, ela pode complementar aquela informação com algo da realidade daquele país que ela está, né? Com a situação, às vezes a notícia, por exemplo, pode chegar para a gente de um outro país primeiro do que num site de notícia, porque um ouvinte daqui está em outro país. Às vezes, muitas vezes já aconteceu, por exemplo, nos atentados de 11 de setembro, muitos mineiros, muitos brasileiros que estavam lá entraram em contato com a gente, foi uma facilidade muito grande. Todas as vezes que tem um acontecimento internacional de repercussão, com a internet, com as redes sociais, ficou muito mais fácil você encontrar essa pessoa, dessa pessoa falar com a rádio, de ter essa interatividade. A rádio é a rádio dos mineiros. A Rádio dos Mineiros, que é ouvida também pelos mineiros que moram fora do Brasil. E os mineiros que estão fora do estado, ou que estão fora do país, eles se identificam com a emissora, se identificam com o estado. A Itatiaia virou uma referência, não só para nós, mineiros, mas para o Brasil inteiro. Apesar da internet dominar o mundo, vemos o antigo costume prevalecendo nas rádios. Uma das questões mais importantes, interessantes, curiosas, mas que mostram essa proximidade que a Itatiaia tem do ouvinte, né? A confiança, essa cumplicidade até que o ouvinte tem com a Itatiaia com o ouvinte, é a gente receber muita notícia por telefone. Não há um único responsável, não. Nós somos uma equipe de jornalismo muito integrada e
Aqui desde o repórter de polícia, desde o estagiário e o ouvinte também, ele contribui muito com o que nós produzimos aqui. E o próprio noticiário que vai se revelando no dia a dia, que a gente percebe o que é importante twittar, que é assunto que a gente dá continuidade, que é assunto que já se esgotou. Desde o estagiário até o nosso diretor de jornalismo, que é o Márcio Dotti, todos nós temos, isso está no DNA do jornalista, todos nós sempre estamos pensando numa pauta. A gente sempre está pensando num assunto que pode render uma reportagem. E é isso que eu te falei, o pensar numa pauta está no DNA do jornalista. Pensar numa apuração está no DNA do jornalista. Apesar do trabalho sério da elaboração de pautas e da utilização da internet como fonte de informação, os radialistas possuem um contato menos físico com o público. As marcas deixadas por bordões ajudam, mas não ditam regras no reconhecimento da personalidade do jornalista. Olha, eu não digo que a criação do bordão seja essencial para a pessoa se estabelecer. O que vai fazer a pessoa se estabelecer ou não é a qualidade profissional dela. Eu não consegui atingir os números que eu atingi dentro da própria Rádio Itatiaia por causa do bordão. Claro, o bordão ele é fundamental para isso, porque ele faz com que você seja reconhecido. Agora, o bordão sai naturalmente, o bordão, se não adianta você, quando eu formar eu vou ter um bordão. Você vai ter o bordão se Deus te abençoar com um bordão. Bom, eu acho que isso acontece de maneira muito natural, né? Eu acho que, eu vou falar do meu caso e até de acompanhar outros colegas também, acontece de forma muito natural. Você está normalmente numa transmissão ao vivo, né? E você está dando uma notícia, no caso dos repórteres esportivos, dos locutores estão fazendo uma transmissão e às vezes acontece um determinado fato naquela transmissão que você está fazendo e você fala, você usa uma frase ali, uma frase de efeito, você usa um bordão que surgiu na sua cabeça naquele momento e você viu que aquilo foi legal. E no outro dia você usa de novo, depois na semana que vem você usa de novo e aquilo acaba pegando. O cuidado com as informações é essencial. Álvaro Damião nos coloca sua visão sobre o conteúdo criado na internet. É porque a internet, assim como o rádio também, é num piscar de olhos. Tudo chega na sua mão muito rápido. Então a facilidade para você trabalhar isso também é, claro, muito grande. A internet só veio para ajudar, desde que bem utilizada. Porque a internet, ela tem ali dentro dela vários pontos positivos e negativos. Ponto negativo, qualquer um cria um blog, qualquer um cria um Twitter, qualquer um cria um Facebook. E tem mais, você não cria com o seu perfil, você cria com o perfil de outro. Pra quê? Pra entrar no Twitter do Álvaro Damião, no Facebook dele, pra esculachar, ou pra dar uma notícia como se você fosse fonte. Eu tenho uma fonte. Não é assim que funciona. Notícia não é só por causa da fonte, é a credibilidade de quem está dando também aquela notícia. Por fim, podemos entender que o jornalismo necessita de credibilidade, apuração cuidadosa e muito jogo de cintura. Nossos entrevistados comentam sobre momentos delicados em suas carreiras. GAF é a coisa mais comum, até porque rádio a gente faz ao vivo, então você está ali fazendo, é o que o seu cérebro está mandando naquela hora. O ao vivo te dá essa liberdade, né? Essa liberdade que muitos não compreendem. Quando a pessoa erra no rádio ou na televisão, dá a impressão de que ele matou alguém. Lá, fulano errou. Você tá errando toda hora. Você tá na cozinha, tá errando, o outro tá errando. Já, com certeza. Isso aí nenhum jornalista... Opa, desculpa. Isso aí corta depois, né? A gafe aí, ó, você perguntou na hora da gafe. Bom, infelizmente isso é comum para quem está trabalhando, principalmente no ao vivo, né? Principalmente no ao vivo, no rádio, na televisão, isso é comum. E entre outras gafes que eu já cometi, isso aí é inegável, já aconteceu de eu estar apresentando o jornal e o editor colocou um texto para eu ler, um texto muito tranquilo, uma linha de texto para acionar uma repórter de Brasília. E o texto dizia o seguinte... para a repórter Aparecida Ferreira, eu devia chamar a repórter Aparecida Ferreira ao vivo de Brasília e eu devia falar assim: Aparecida Ferreira, o governo já acionou a sua tropa de choque aí em Brasília para conseguir aprovar o projeto tal no Congresso. E a palavra tropa de choque não saía de jeito nenhum. Eu falei 3 vezes troca de choque, ao vivo. Aí foi uma descontração que até a Aparecida Ferreira brincou lá. E eu na 4ª vez falei: não, Aparecida, peraí, é tropa de choque.
né? Isso acontece, dá esses brancos aí, esses lapsos aí, mas é normal, a gente leva numa boa. Eu não me lembro muito assim, não. Eu já fiz uma entrevista por telefone uma vez com um médico, já faz algum tempo, e ele não estava entendendo o meu nome, né? Eu falava com ele, é Kátia. Ele é Cássia? Não, é Kátia. A ligação não estava muito boa. Ele falou assim, é Cássia de Santa Rita de Cássia? Eu falei com ele, pode ser Cássia, não tem problema não. Ele falou assim, mas fala mais um pouco. Eu tomo muito cuidado com essa questão da voz, sabe? Aí eu acho que eu procuro até colocar um pouco mais de seriedade, porque eu ouço algumas brincadeiras assim, as pessoas acham que a minha voz é para comercial, sensual, e eu nem gravo comercial, né? Aí ele falou assim comigo, fala mais um pouco para eu ouvir sua voz, que eu tô ficando assim entusiasmado de te ouvir. Então assim, na verdade ele estava entendendo esse meu nome, né? Ele estava entendendo meu nome, mas queria me ouvir um pouco mais. As ferramentas sempre se aperfeiçoarão, porém, a credibilidade do jornalista, sua paixão pela profissão e seu compromisso com a relativização da notícia nunca desaparecerão. Itatiaia. Urgente.